muitas vezes a gente não enxerga Deus nas coisas do nosso dia a dia. Normalmente a gente ignora muitas benesses que vêm para nós pela nossa ignorância. Então, eu vou começar essa exposição lendo esse capítulo. Ele é bem breve, são apenas 2 páginas. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente em torno de Genezaré, o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastavam a criatura. Contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos da família. À frente das flores do campo, louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se as harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu glorioso símbolo para a fé, e numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrava inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida, e surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Como ninguém sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou à ordem. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto, invariavelmente, ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre. Estimulava as qualidades superiores, sem descanso, surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Impressionados com aquela afeição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão confesso que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o Senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvido pelo irmão, com indisfarçável interesse, rematou: eu passaria as notícias para ele do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus, de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável, em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia, escreveu Prolixo, fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações, vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana, e por 180 dias cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo, misérrimo, sofrera açoites na carne, padecera de fome e sede, por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camaféus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso que,
Quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes com espadas o agarraram pressurosos. Buscou escapar, mas à toa. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz agonizando fora posto a ferros em condições nas quais, talvez, não lhe seria dado nem esperar a sentença de morte. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio, e porque observasse a atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolhavam surpresos, sem saberem o que responder. Então, essa é uma passagem bastante breve, mas ela traz um conteúdo muito profundo. Porque, primeiro, Jesus aqui fala que Jesus gostava de utilizar qualquer oportunidade para ensinar o bem. E aquelas pessoas na época, elas tinham um contato muito grande com a natureza. Então Jesus usava de analogias da natureza para explicar as coisas da alma. E isso, olhando de um ponto de vista do funcionamento do cérebro humano, faz total sentido. Porque o nosso processo de memória, ele envolve... O nosso cérebro em si, ele é basicamente uma ferramenta que gera de funcionamento químico e elétrico. Então a gente tem a atuação da alma, né, o nosso espírito, que utiliza do cérebro essa ferramenta. Então você tem o espírito exercendo influência sobre o cérebro e o cérebro exercendo influência sobre o espírito. É uma via de mão dupla. E como é que funciona o registro da nossa memória? Você pode aprender pela repetição, você pode aprender pela observação, mas uma forma que funciona muito bem para você registrar as memórias se chama emoção. Qualquer acontecimento na vida de uma pessoa que envolva uma emoção muito forte, dificilmente você vai esquecer. Seja o nascimento de um filho, seja alguma briga na família, seja a primeira vez que você viu o mar. Percebem que sempre que você tem uma emoção muito forte, seja ela boa ou ruim, a gente não esquece. E por que o registro na nossa memória é importante? Porque é a partir desse registro inicial que a gente pode ter aquela mudança de conduta. Como assim? Você pega uma criança, ela coloca a mão no fogo, ela vai queimar. Então aquele sentimento de dor muito forte vai ficar na memória dela e ela nunca mais vai colocar a mão no fogo. Da mesma forma acontece alguma coisa muito ruim por causa do nosso comportamento, nós temos 2 opções. A gente para de agir daquela forma e para com o sofrimento, ou a gente não aceita e continua agindo da mesma forma, gerando sofrimentos. E essa postura de não aceitar as leis de Deus, de agir contra as leis de Deus, sempre gera sofrimento para nós. Só que, se nós agirmos de uma maneira revoltada, com revolta, a gente acaba se afastando de Deus. E Deus, ele não está num lugar pré-determinado. Deus não está aqui no centro espírita, não está na igreja, não está no templo. Deus, ele está em todo lugar. Basta a gente acessar Ele. Só que como que a gente acessa Deus? Como que a gente se aproxima de Deus? Né? Deus, ele se mostra nas pequenas coisas. Na chuva, a gente poder tomar água quando a gente está com sede, na nossa família, a gente ter um lar sobre as nossas cabeças. Normalmente, especialmente nós aqui na Terra nós ainda somos cegos para Deus. A gente ainda acessa muito pouco dele. E a gente
pela nossa ignorância, a gente acaba se revoltando muitas vezes com ele. Tem um caso no livro Nosso Lar, onde André Luiz, ele, como vocês sabem, ele era médico quando encarnado, e quando ele desencarna, depois que ele é resgatado, vai para uma colônia espiritual, ele então começa a melhorar um pouco e ele quer voltar a trabalhar, ele quer voltar a ser médico. Só que as pessoas dizem, olha, tu não pode ainda trabalhar, faz o seguinte, conversa com o ministro, né, com o ministro Clarencio, explica a tua situação para ele, que tu quer voltar a trabalhar e ser médico. Então daí o André vai, né, busca uma audiência com o ministro. Primeiro que o ministro ele recebe ele junto com uma outra mulher, com outro espírito junto, e a mulher reclama bastante, que olha, nenhum dos lugares que tu me colocaste, né, não está dando certo, as pessoas não são legais, esse outro trabalho que tu me colocou, não gostei muito dele, o outro é muito cansativo. Todas as oportunidades que apareceram na vida daquela mulher, ela não gostou. E aí o Clarencio ele dá uma verdadeira aula para a mulher, dizendo que ela não aproveitava as oportunidades. E a mulher fica, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela ficou bastante contrafeita. E o André presenciando tudo aquilo. Tanto que chegou na hora da vez dele falar, ele, não, qualquer emprego que você tiver para mim, qualquer trabalho eu estou aceitando. E então o Clarencio acaba colocando ele para trabalhar de faxineiro na área de atendimento espiritual. Ou seja, ele não seria médico, não seria nem enfermeiro, mas ia trabalhar na faxina. Então, você olhando no primeiro momento, poxa, que ultraje, que humilhação você fazer isso, o médico ficou anos estudando, mas por que isso? Quando você vai avançando no livro, explica que o André, ele ainda não tinha condições, não tinha conhecimento para ser nem enfermeiro lá. Mas a partir da observação, trabalhando como faxineiro, ele estaria acompanhando os atendimentos, ele estaria vendo como que os enfermeiros agem, como que os médicos tratam os pacientes, para a partir daí então conseguir exercer no futuro o trabalho de médico na colônia espiritual. Então vocês percebem que algo que inicialmente parece ruim, na verdade é muito bom. Só que nós, na nossa cegueira, na nossa miopia de enxergar apenas o que a nosso ponto de vista, a gente acaba se frustrando e não entendendo como as coisas funcionam. E isso gera sofrimentos para nós. E principalmente entender que mesmo nas coisas ruins, nós alcançamos o nosso melhor. E seguindo nessa linha, por que nós não podemos julgar os outros? Cristo subtraíra infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Por que não cabe a nenhum de nós julgar? Porque cada um de nós tivemos experiências únicas. As minhas experiências são diferentes da do Tommy, da Landa, do Gilmar, de cada um de vocês. Então, eu tenho as minhas experiências que me levaram a ter determinada regra moral. Agora, como é que eu posso julgar o meu colega de trabalho se eu não tive as mesmas experiências que ele? Ou o meu conhecido que bebe, usa drogas, ou o meu conhecido que é infiel, ou o meu conhecido que rouba. Porque a minha realidade é completamente diferente. Será que se eu não tivesse daqui a pouco nascido numa família sem estrutura, como meu colega nasceu, se eu não tivesse perdido um pai cedo, como o outro perdeu, será que eu não estaria naquela mesma situação, ou até pior? E é esse que é o problema, porque o nosso maior inimigo é a gente enxergar as coisas apenas pelo nosso ponto de vista. A nossa régua moral, ela sempre vai ser diferente da régua moral dos outros. Então, as minhas experiências, as minhas atitudes, as pessoas com quem eu convivo vão trazer uma diferença. Então, eu sou único. Então, a forma como eu reajo às experiências, ela vai ser única. E sempre quando eu tiver aquele desejo de julgar o outro, eu tenho que sempre me colocar no lugar dele por completo.
Não é eu, Renan, com as experiências que eu tenho agora, no lugar dele. Não. É com as experiências dele, aí sim eu posso dizer se eu faria igual ou não, se eu seria diferente. Só que ainda o Evangelho sempre nos prega, nós temos que ser indulgentes para com os outros, ou seja, tolerantes para com os outros, porque cada um tem o seu tempo de evolução. E as paixões que devastam o homem, principalmente, elas são muitas. Você pega questões de sexo, questões de poder, dinheiro. Só que o que acontece, principalmente com quem tem uma visão muito limitada e não enxerga todo esse lado espiritual que nos aguarda, é que elas buscam gastar agora o que elas têm, sacrificando o futuro. Aí cabe a nós entendermos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Como é que eu estarei quando eu desencarnar? Basta você olhar como você está agora. Que tipo de pessoas te rodeiam hoje? Quais são as suas companhias? Como que você investe o seu tempo? Você investe o seu tempo em prazeres mundanos, superficiais? Ou você investe o seu tempo, parte do seu tempo, em coisas que vão te trazer um benefício futuro? E muitas vezes nós, com os nossos filhos, a gente tem aquele medo de daqui a pouco deixar que eles vão. A gente tem uma forma de preservação muito grande com as pessoas hoje no geral. Olha como é que era um parto há 200 anos atrás. Existia anestesia? As crianças antigamente, como funcionava? Não estou dizendo que é o certo antigamente, mas olha como as pessoas tinham mais fibra. E por que isso acontece? Por causa da dor. A gente, normalmente, quando você pega uma pessoa que ela não teve muitas experiências dolorosas na vida, a tendência é ela ser uma pessoa muito superficial. Ela não consegue enxergar a essência das coisas. Ao passo que quando você conversa com alguém que já passou fome, que já teve que trabalhar desde cedo, que teve problemas na família, e a pessoa conseguiu lidar com isso de uma forma saudável, trabalhar em prol dos outros com amor, com caridade, ajudando no meio, tu consegue perceber como aquela pessoa tem um conteúdo, uma serenidade que é diferente. E isso só acontece por causa da dor. Então, muitas vezes a gente olha para a dor com algo, não quero para mim, não quero, mas peraí. É através da dor que nós alcançamos a nossa melhor versão. Então, daqui a pouco, ao invés de preservar o nosso filho para uma situação muito difícil, não, a gente, na verdade, tem que preparar os nossos filhos e as pessoas ao nosso redor para que elas consigam lidar com essas situações de forma tranquila, de forma serena. Porque a partir do momento que você aprende a lidar com uma situação, ela deixa de ser um cômodo. E nesse papel, Jesus era fantástico. Por quê? Por que Jesus ele era um líder tão bom e permanece sendo um líder tão bom? A gente pode ver aqui na passagem que Jesus guerreava abertamente o mal. Ou seja, ele não se omitia para guerrear contra o mal. Só que, entretanto, ele estava pronto sempre para o socorro e amparo das vítimas. Percebem? Ele não condenava. Ele condenava o mal, mas ele tratava dos que faziam amparo das vítimas. E ele nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. E aqui é um ponto crucial na doutrina de Jesus, é que ele estimula as qualidades superiores. O que isso quer dizer assim? Jesus ele disciplinava o mal, porque o mal precisa de disciplina. Senão, como é que funciona para você fazer uma comparação bem grosseira, mas como é que você faz o adestramento de um animal, de um cachorro, por exemplo? Se ele faz alguma coisa que não é para ele fazer, você tem que fazer a reprimenda. Porque daí ele vai entender que, opa, isso aqui não é legal.
Lógico que uma pessoa tem muitas outras variáveis, tem uma complexidade muito maior. Não basta você simplesmente reprimir, mas exige uma disciplina também. Só que Jesus, além dessa disciplina, ele estimulava o exercício daquilo que a pessoa tem de melhor. Todos nós temos alguma capacidade que é muito desenvolvida, seja para costura, seja para falar em público, seja para consertar um carro, um equipamento, seja para fazer uma prestação de serviços. Todos nós temos algo que a gente consegue fazer muito bem sem se esforçar muito. Ou seja, seria como a nossa vocação. E Jesus, ele busca encontrar em cada pessoa isso que ela tem de melhor e estimular. E essa é uma prática muito difícil e só os melhores líderes conseguem fazer. Porque as coisas não são preto no branco como a gente costuma ver, especialmente hoje em dia. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, de determinado partido, de um time de futebol. Não. As coisas, elas são mais tirar. A gente precisa entender que não é essa dicotomia. Não é porque a pessoa é ruim em determinada coisa que ela vai ser ruim em outra. A vida ela é muito mais tons de cinza do que preto no branco. E o importante é a gente colocar aqui que todo vilão ele é o herói da sua própria história. Por que isso? Né? O criminoso da Cesareia, se a gente vamos julgá-lo então, nós não sabemos a família que ele viveu, nós não sabemos as humilhações que ele passou pelo subjugo dos romanos. A gente sabe que é só você olhar a história. O que os romanos faziam com os povos dominados? Tinha uma parte boa e tinha uma parte ruim. Então, assim, você pega alguém que não tem estudo, você pega alguém que não teve acesso a conviver com pessoas mais esclarecidas. Qual que vai ser o nível de pensamento dessa pessoa? Ela olha a família romana cheia de riquezas. Poxa, eu não tenho nem o que comer e eles lá têm o supérfluo. Por que eu não posso ter também? Então, Jesus nos diz, né, que como que a gente pode utilizar esse nosso máximo potencial para o bem. O ladrão aqui, ele foi muito engenhoso. Vocês pensem, ele ficou 6 meses planejando o crime. Ele ficou 6 meses se passando por escravo, 6 meses cavando um buraco, passando fome, sede, sofrendo maus tratos dos capatazes para executar a sua missão, que era o roubo. E aí Jesus, no finalzinho da passagem, ainda nos diz: se a prática do mal exige tanta inteligência, que dirá a prática do bem. Ou seja, aqui ele está dizendo que a missão de você melhorar a si mesmo, melhorar o ambiente, ela não é fácil. Mas por que para, às vezes, conseguir alguma coisa material, a gente se empenha tanto, mas para melhorar o nosso coração, para melhorar a nossa faixa de pensamento, a gente não se esforça tanto? Quantos de vocês já não ouviram pessoas reclamando: ah, rezar é chato, ou ah, não vou meditar porque me dá sono? Percebem uma falta de empenho? E é por causa disso, dessa nossa fraqueza em agir pelo bem, que o mal ele ainda acaba prevalecendo no nosso mundo. Parem para pensar, por que o mal ele prevalece no nosso mundo? Porque os maus, eles são ousados. Aquela pessoa que quer te enganar para pegar o seu dinheiro, ela não tem escrúpulos, ela não mede esforços. Ela vai buscar conhecimento. Olha, eu posso enganar a pessoa assim, eu posso fazer esse golpe assim. Só que por outro lado, e os bons ainda são tímidos e fracos. Só que o que a gente não percebe ainda, e muitas vezes a gente passa despercebido a isso, é que uma pessoa que é engenhosa no mal, que ela se esforça, a partir do momento que ela tiver essa virada de chave e começar a agir pelo bem, esse mesmo empenho que ela tinha pelo mal, essa mesma energia, ela vai usar para o bem. Então é por isso que você não pode simplesmente descartar as pessoas como o nosso sistema prisional faz. Ah, a pena de morte, vamos... Por que a pena de morte não funciona se nós olharmos do ponto de vista espírita?
porque aquele espírito ele não foi recuperado, ele só vai estar desencarnado. Ou seja, se ele faz maldade desencarnado, o que ele vai fazer desencarnado? A gente está só simplesmente colocando mais um obsessor na atmosfera da Terra. O que Jesus, em todos os ensinamentos, as passagens dele, ele mostra que o mal ele sempre prevalecerá se os bons não fizerem nada. E o nosso papel é recuperar aqueles que não estão no caminho do bem. Porque o caminho do bem é o que coloca as pessoas em paz. E como é que o Evangelho nos fala de uma forma super clara isso? Como que a gente luta contra o mal? A gente luta contra o mal com a caridade e com o amor, esquecendo do egoísmo. E sempre lembrando que palavras orientam, exemplos arrastam. A melhor forma da gente mostrar para os outros, para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, como elas devem agir, é nos melhorando. E sempre que a gente tiver uma oportunidade de agir em prol dessas pessoas ao nosso redor, aproveitar. É não reclamar daquele parente que, ele só me liga quando ele precisa de alguma coisa. Não, que bacana que você tem a oportunidade de estar ajudando. Às vezes a gente reclama, mas onde que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? E às vezes a oportunidade está ali, na nossa porta e a gente está virando a cara. E o principal do trabalho de Jesus, que eu pego como uma das principais mensagens dessa passagem, é que nós temos que enxergar os outros como nossos irmãos. E os nossos irmãos nós queremos bem, nós queremos vê-los em paz. E nós não queremos vê-los em sofrimento. E poder enxergar isso sem ter a relação de consanguinidade será uma das práticas que mais vai nos ajudar tanto hoje quanto no mundo espiritual. Então, eu espero que ao retornar para os nossos lares hoje, a gente consiga voltar melhores do que quando nós aqui chegamos e termos muita confiança que Deus ele está conosco, mesmo que a gente não perceba. Nós temos toda uma equipe espiritual cuidando de nós para que a gente possa ter essa encarnação aqui e que possamos aproveitar essa oportunidade para, ao chegar no mundo espiritual, nós não olharmos para trás e termos aquele sentimento de eu poderia ter feito mais.